Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Gabriela Teles Advocacia. Hoje eu vou conversar com vocês, conforme prometido, sobre essa concessão de autorização de residência para os cidadãos CPLP, que foi regulamentada agora recentemente, nessa semana, e contar para vocês os detalhes disso, o que é que a gente sabe, o que a gente ainda não sabe, para vocês entenderem bem e vocês não ficarem só com as notícias que servem só para chamar a atenção de todo mundo, fazer aquele enxame, mas não diz muita coisa e às vezes até fala coisas que não são adequadas, que não são as mais corretas. Então vamos lá começar o vídeo. Essa regulamentação ela aconteceu agora, só em 2023, através da portaria 97 de 2023, de 28 de fevereiro. O que é que acontece? Esse tipo de concessão de autorização de residência, ela já havia sido criada na alteração da lei de estrangeiros e fronteiras, que aconteceu no ano passado, em 2022. Então, ali no final de 2022, a gente teve essas mudanças. Tiveram vários novos tipos de autorização de residência, de visto, e uma delas foi essa possibilidade do cidadão CPLP terem uma autorização de residência específica. Só que a gente não sabia como é que ia funcionar. E agora foi feita essa regulamentação, só que ainda assim não está tudo definido na regulamentação que foi emitida, ou seja, nessa portaria não está tudo definido na portaria. Eu vou dizer pra vocês o que é que a gente tem na portaria, e o que é que ainda falta a gente saber, porque o CEF ainda não sabe como é que vai ser. Nem os atendentes sabem ainda como é que vai funcionar. O que é que a lei fala? A lei permite uma concessão de uma autorização de residência válida por 1 ano para cidadãos dos países de língua portuguesa que tenham visto de estadia temporária em Portugal ou que tenham entrado aqui regularmente. Isso aí serve, por exemplo, para quem entra aqui como turista e aí fica aqui em Portugal, entrou regularmente, não entrou sem passar por nenhum posto de fronteira, né, digamos assim, não foi imigração ilegal, e tá aqui em Portugal e quer se regularizar aqui. Pode ter acesso a esse tipo de regularização, que entretanto vale por 1 ano, certo? E também exige que você reúna as condições de permanência no país, ou seja, que você tenha condições de subsistência, que você tenha moradia, por exemplo, os outros documentos todos que são necessários. Então, essa é a primeira coisa. Você tem que reunir as condições de residir aqui em Portugal. E vale por 1 ano. E aí, a outra coisa que a gente sabe, por enquanto, é que esse documento vai ser um documento num papel. Vou colocar aqui para vocês verem. É um papel. Então, esse papel que vai ter validade de 1 ano, ele parece com um documento que foi emitido para o pessoal do Brexit, enquanto eles ainda não tinham o cartão de autorização de residência. Só que esse papel é o papel, de certa forma, definitivo, de acordo com o que foi posto na portaria. Esse papel, que também ele tem verificação digital, ele tem um custo de 15 euros para a emissão dele, ok? Então, também não é de graça. E provavelmente, viu? Não sabemos ainda, porque o CEF também não sabe, não tá na portaria, não tá na lei, não tá em lado nenhum. Então, a gente ainda não tem acesso a essa informação. Mas provavelmente, como vai funcionar é marcar para se deslocar um CEF, para apresentar a documentação, para receber essa autorização de residência. Então, na mesma vai ser necessária uma marcação. Então, por exemplo, para quem tem uma manifestação de interesse que já está aceita, que já foi para marcação, vai pela manifestação de interesse. Por quê? Porque essa manifestação de interesse vai lhe permitir você ter um título de 3 anos, de validade de 3 anos, no cartãozinho, que é o que todo mundo conhece, que é o que todo mundo aceita. Claro que a pessoa que não tem nada ainda pode sim solicitar esse tipo de autorização. Vai ter vantagens. Esse documento, ele vai servir para todo o território nacional português. Ele deverá ser aceito como um documento, mas ele tem que ser acompanhado, por exemplo, do seu passaporte. Por quê? Porque, como vocês viram aqui, não tem foto, não tem assinatura, não tem nada. Assim, dessas informações biográficas, esses dados biográficos que permitem a sua identificação. Então, é um documento que ele é reconhecido aqui em Portugal. Entretanto, se você vai viajar com ele, pode ser que ele não seja tão bem aceito. Por exemplo, ele é uma autorização de residência, ele está
não só em português, mas também em outras línguas, né? Em inglês, tá lá escrito em inglês, as informações. Claro que se você viaja aqui em Portugal, tendo uma autorização de residência de qualquer que seja o tipo, você precisa sempre viajar pra fora com o seu passaporte e sua autorização de residência. Então, nesse caso é a mesma coisa, você vai portar esse papel e o seu passaporte. Ainda assim, não é um título que seja super conhecido, um título que faça parte dos documentos normais, vamos chamar assim, da União Europeia. Então, a União Europeia, ela tem um modelo de documento para cada um desses documentos. Se você pegar, por exemplo, um cartão de cidadão, que no caso vai ser tipo um título de identificação da França ou da Alemanha, vai ser igual ao português. É claro que com outra língua, mas é o mesmo formato. O título de residência, a mesma coisa. As cores, tudo isso. Então, quando a gente usa esse outro papel, ele não vai ter o mesmo reconhecimento de um título de residência. Eu tô falando isso pra vocês porque me preocupa muito a forma como os meios de comunicação estão colocando esse novo título de residência como assim o grande salvador da pátria. Eu não sei se vai ser bem isso, se isso realmente vai, ou seja, se vai ser aquela coisa mágica que vai salvar tudo. Eu acho que não vai ser bem assim. Claro que vai servir, que vai ser muito interessante para muitos casos, mas o alerta que eu deixo aqui para vocês é: se você tem a possibilidade de pedir um visto específico, um D7, um nômade digital, mesmo um reagrupamento familiar, um de estudante, ou seja, se você tem ali, reúne condições de pedir um desses vistos específicos ou de ter um título de residência específico, é muito melhor que você tenha, porque ele vai seguir todas aquelas outras normas que a gente já conhece, que a sociedade já está habituada. A validade do título vai ser maior. Hoje, mesmo o título de estudante tem validade de 3 anos. Então, tem muito mais vantagem em você pedir um documento desse, ou seja, o regular que a gente já conhecia, do que você solicitar esse CPLP. Esse título para o CPLP, ele vai ser assim, bote salva-vidas, tá? Então, vai ser a boia salva-vidas para quem realmente não tem nenhuma outra condição melhor para estar aqui em Portugal. Ou seja, de novo, não venham como turista para aqui tentar, sabe, se regularizar. Hoje já existe o visto de procura de trabalho. Venham com visto de procura de trabalho se você tem condições de trabalhar. Então, essas sim são as melhores opções, ok? Vamos ver como é que vai funcionar. Quando a gente souber, eu vou trazer aqui um vídeo também para vocês explicando procedimentos, porque essa parte a gente ainda não sabe. Então é isso. Vamos esperar para ver como é que vai funcionar efetivamente. Provavelmente na próxima semana a gente já vai ter essa resposta. E percebam que esse é um movimento que o CEF está fazendo para regularizar o máximo possível de pessoas antes de ser transferida à agência. Mas esse tipo de situação, ou seja, esse novo título, ele também vai ser feito pela nova agência, né? Que vai cuidar do que o CEF hoje cuida. Então é isso, gente. Vamos esperar para ver qual vai ser o procedimento. E assim que a gente souber, vou trazer aqui para vocês. Continuem nos acompanhando aqui nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, para ficarem por dentro das notícias, tá bom? Beijos e até a próxima!